Ainda não viu o vídeo porque eu larguei meu estágio, você precisa conferir. Eu vou estar deixando aqui no card para você ir lá ver antes de ver esse vídeo daqui, tá? Senão você vai tomar um baita de um spoiler. Olá, mana, tudo bem com você? Meu nome é Lois Benavides. Eu sou a criadora e produtora de conteúdo no projeto Conecta Elas. Vou estar deixando o arroba dele aqui para você ir lá conferir. E no vídeo de hoje eu vou te contar como eu fiz para passar em uma multinacional no cargo de desenvolvedora front-end júnior. Bora lá conferir todas as minhas dicas, como foi o processo seletivo que eu passei e tudo mais. E se você também estiver passando por um processo seletivo desse, você não pode perder, né, todas essas dicas que eu vou te dar até o final do vídeo, ok? Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e também de compartilhar com alguma mana que você sabe que pode ajudar. Agora sim, vamos para o vídeo. Então, manas, como vocês sabem, agora eu estou trabalhando na Accenture e eu tô muito feliz com isso, né? Eu já contei pra vocês tudo mais, saí do meu estágio em março, comecei na metade de março, no finalzinho de março na Accenture. E agora eu tô como desenvolvedora júnior e eu vou poder compartilhar muitas coisas com vocês no meu dia a dia. Então, se você ainda não segue o Instagram do Conecta Elas, corre lá pra você conferir. E também já deixando aqui, se você tem curiosidade e ainda não sabe, né, não viu o vídeo de como que eu consegui o meu estágio, eu também vou estar deixando o card aqui para você ir lá conferir. Mas falando um pouco do processo seletivo da Accenture, então eu fiz a inscrição, né, lá no período de dezembro, mais ou menos, se eu não me engano, foi no período de dezembro que eu fiz a inscrição para a Academia Front-End da Accenture. Então, eles têm muitas academias disso, tem muitas formas de você ingressar na Accenture também. E essa foi a que eu ingressei, né, pela Academia Front-End. Então, eu fiz essa inscrição e logo após isso eu recebi um teste de lógica de programação para fazer. Não sei direito se na inscrição a questão do currículo e tudo mais já é uma etapa eliminatória, mas eu passei já para a questão da lógica de programação, né? Não sei dizer para vocês se era eliminatório ou não, mas o de lógica eu sei que era eliminatório. Então, de lógica de programação, realmente são questões assim, galera, que é do básico da lógica de programação, que você vê lá no início quando você está estudando. Por isso que eu sempre bato na mesma tecla, que é muito importante você ter esse conhecimento. Porque agora, se eu não tivesse, né, não soubesse direito lógica de programação, provavelmente eu nem iria fazer esse teste direito, ou iria fazer, mas não iria obter um resultado satisfatório, nem nada do tipo. Então é muito importante que você estude a lógica de programação com calma, entenda direitinho o processo, tudo que funciona dentro da lógica. Eu também tô com uma série de vídeos aqui no canal de aula de lógica de programação que vai estar também aqui no card para você, depois desse vídeo, já partir para lá para estudar lógica de programação. Mas foi isso, foram perguntas de lógica de programação de múltipla escolha para que eu pudesse escolher a resposta. Bem tranquila, assim, eu fiz de boinha e nem sabia se ia passar ou não, porque eu já tava no meu estágio, então tava fazendo só pra experiência mesmo, né? Não tava pretendendo, na verdade, realmente eu não tava pretendendo sair no meu estágio naquele momento, porque eu ainda tava aprendendo e eu não achava que eu tinha tanto conhecimento assim pra poder, né, atuar como desenvolvedora front-end, de júnior, né, no caso, porque eu já era desenvolvedora front-end. Mas tudo bem. Então, depois disso, depois de alguns meses, se não me engano, Não, foi um mês. Foi um mês. Esse eu fiz em dezembro. Na metade ali de janeiro, eu recebi um e-mail, né? A comunicação foi toda por e-mail. Então, eu recebi um e-mail da Accenture falando que eu tinha passado no teste de lógica e que agora eu ia para a etapa da dinâmica em grupo. E, gente, eu nunca tinha passado por isso na minha vida, assim, de dinâmica em grupo. Eu já tinha passado pelos testes práticos, né, técnicos, que foram, assim, insuportáveis na minha vida, porque me criaram aflição, assim, porque muitos eu nem consegui fazer, porque eu não tinha tanto conhecimento. Mas uma dinâmica em grupo eu não fazia ideia de como ia funcionar. E também porque tá tudo online, então não era uma dinâmica em grupo presencial, né, não era aquelas
Porque, assim, eu tinha uma ideia de como era uma dinâmica em grupo presencial. Agora, uma virtual, eu não fazia ideia. Mas aí chegou lá muito nervosa. Eu fiz a dinâmica em grupo e basicamente tem várias formas, né, de ser feita uma dinâmica em grupo. Mas o que aconteceu comigo foi a resolução de um case que deram pra gente, dividiram todos os participantes em grupos e deram, né, pra gente desenvolver um case de um problema para ver como é que a gente saía, como é que a gente trabalhava já em equipe, quem trabalhava bem em equipe ou não. Isso tudo eles vão avaliando, né? Em cada sala tinha um avaliador da Accenture, então eles iam avaliando bem isso, se você tomava iniciativa, se você deixava os outros falarem, se vocês conseguiram, né, querendo ou não, resolver o problema ou não. Mas eu acredito que o que eles avaliam mais não é nessa questão de resolver o problema. É a questão de trabalho mesmo naquele momento, tipo, que se você trabalha bem ou não. Porque depois, né, vai ter a questão do técnico mais pra frente. Mas basicamente foi isso, a etapa de dinâmica em grupo. E aí, né, no final, isso tudo foi em janeiro, e aí no final de janeiro para fevereiro, eu recebi, né, o outro e-mail falando que eu fui aprovada para a academia da Accenture de front-end. E aí eu fiquei muito feliz já, porque eu ia poder ter a oportunidade de meio que estudar como se fosse um bootcampzinho, né, um programa assim de estudo em React. Na verdade, eu nem sabia que era em React. Eu achava porque na inscrição tem dizendo, né, que você só precisa ter os conhecimentos básicos em desenvolvimento front-end. Não tem nada muito específico. Então eu achava, na verdade, que ia ser em base disso, né, do HTML, CSS e JavaScript. Mas aí chegando na academia, foi dito lá que a gente iria trabalhar com React e que o ensino lá, o projeto que a gente ia fazer era em React. Então, já abrindo aqui um ponto que você tem que se preparar bastante no seu CSS, no seu HTML, principalmente no seu CSS, porque isso foi algo que contou muito também no desenvolvimento da academia, dos projetos, para que você fosse fazer, né? Porque eles avaliavam isso, se você tinha esses conhecimentos básicos, além, né, de aprender React naquela semana, ou se você já tinha aprendido React antes e já sabia um pouco, né, para eles poderem avaliar isso. Mas contando de mim, né, da minha experiência, eu já tinha estudado React pela Rocket City, pela trilha de React da Rocket City, então eu já tinha um conhecimento bem o básico, né, do React, eu já sabia desenvolver algumas coisas em React. E aí foi mais tranquilo, acredito, para mim, mas eu vi muitas pessoas com dificuldade no CSS principalmente. Isso influenciou, né, bastante nos projetos delas, enfim. Então isso é uma coisa que eu bato muito na tecla, minha gente. Se você não sabe CSS, estuda, tem essa base de tudo, de como fazer com CSS, porque é muito importante. E aí, passada essa academia front-end, que durou 3 semanas, 2 semanas foram com os professores, né, os tutores lá, ensinando pra gente o React, cada assunto lá, desde o básico até um pouco do mais avançado de Redux, sagas e tudo mais, eles ensinaram pra gente. E na última semana foi passado o desafio em grupo, né, eles que dividiram também os grupos, e a gente teve que mostrar nossas habilidades de liderança, de trabalho em equipe, também as hard skills, né, que a gente estava trabalhando e tudo isso. E após essa academia, né, lá para março, foi março, perto do carnaval, uma semana antes do carnaval, na verdade, eu recebi a notícia que eu tinha passado para outra fase, que foi a fase da entrevista individual. Então, ainda tinha mais essa, né? Foi 4 meses de processo, minha gente. Demorou muito, muito, muito mesmo. Sim, eu sei que tem processos que demoram muito mais, mas eu achei que esse foi uma eternidade já. E aí a entrevista individual era mais para conhecer mesmo a gente, era um entrevistador, né, com a gente, um recrutador com a gente. E foi bem tranquilo essa parte, era só mesmo uma conversa para saber, era aquelas perguntas bem básicas, tipo, como você se vê daqui a um ano? Você, tipo, o que você quer daqui a um ano? Como você se vê? Essas perguntas assim, de entrevista de emprego mesmo. E aí você vai respondendo, né, de acordo com o que você planeja e tudo mais. E aí eles vão avaliar. E aí depois, né, do carnaval, da semana do carnaval que não teve, né, carnaval, mas a semana do carnaval invisível aí, imaginário, eu recebi, né, a notícia que eu tinha passado.
Então, basicamente, foi isso. Esse foi o processo, né, que eu passei da Accenture. Depende muito de empresa para empresa, de projeto da Accenture mesmo, de contratação. Pode ser que você participe da Academia Front-End esse ano e aí você se depare com um processo totalmente diferente, porque eles sempre estão fazendo ajustes, mudando muitas coisas. Mas eu quis trazer esse meu relato para que vocês pudessem ter uma noção, né, de como é um processo seletivo grande, né, de uma empresa grande. Mas não se esqueçam de comentar aqui se você pretende participar desse processo seletivo nesse ano, né, da Academia Front-End, ou se você está participando de outro ou pretende participar de outro. E também não se esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no canal e também de compartilhar com alguma mana que vocês saibam que esse vídeo pode ajudar. Até o próximo vídeo e tchau!